Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. E esse vídeo nós vamos analisar as informações divulgadas do terceiro trimestre de 2020 da empresa Recrosul, que foi um pedido do nosso amigo Alan Matos. Então, sem mais delongas, né? Vamos rodar a intro e vamos para o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. Então, para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar num card aqui em cima ou em algum lugar da tela os vídeos anteriores que nós começamos a fazer as análises preliminares sobre a Recrosul. E lembrando que ela foi fundada em 1954 por Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, fabricada refrigeradores comerciais, sorveterias, balcões frigoríficos e câmaras frigoríficas moldadas. Por volta de 1970 desenvolveu vagões frigoríficos para a extinta Rede Ferroviária Federal. Ao fim dos anos 70 fabricou chassi articulado, semi-reboque, entre outros, e no início dos anos 80 produção de componentes para refrigeração, armazéns frigoríficos e túneis de congelamento. Em 1985 abriu capital na bolsa, onde foi feito seu IPO, e em 2005 entrou com pedido de recuperação judicial e em 2008 foi adquirida por um grupo de investidores, saindo ainda neste ano da recuperação judicial também. Bom, olhando o release da empresa dentro do seu demonstrativo de informações financeiras, eles colocam inicialmente que a empresa teve um lucro de 473 milhões, representado uma margem líquida de 4,8%, depois de sucessivos trimestres com um resultado negativo. Eles dizem que conseguiram apresentar um desempenho satisfatório nesse terceiro trimestre de 2020. O faturamento bruto de 12,1 bilhões foi superior em 64,5% aos 7,4 milhões de faturamento no terceiro trimestre de 2019, que seria para fazer uma comparação. A receita líquida também avançou 65% e o lucro bruto 43,4%. O EBITDA da empresa de 63,2% e o lucro líquido de 204,4% de crescimento entre o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2019. Fazendo uma ressalva que esses 204,4% é porque no terceiro trimestre de 2019 a empresa tinha dado prejuízo, então por isso esse número tão exorbitante, ou seja, ela reverteu prejuízo do terceiro trimestre de 2019 em lucro nesse trimestre equivalente em 2020. Bom, no acumulado dos 9 meses de 2020 foram faturados 299 empreendimentos rodoviários contra 248 apresentados também nos 9 meses de 2019, com um crescimento de 20,6%. Esses produtos permitiram que a companhia figurasse entre os 20 maiores empresas brasileiras de implementos rodoviários de linha pesada. Isso redobra a confiança da empresa, segundo eles, e a esperança de ser uma das líderes do Brasil nesse segmento, principalmente porque estão produzindo e entregando uma ampla linha de produtos, tais como linha graneleira, da Recrosul, linha baú, lanado, tipo Cider, em breve, uma linha basculante Recrosul, além dos tradicionais tanques inox e carbono para alimento de combustível. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo, né, esse demonstrativo para quem quiser dar uma olhada, vamos ver, nos produtos que são fornecidos pela empresa, que estão sendo citados aqui para a gente não entrar em muito detalhe. Eles colocam também que o faturo bruto atingiu o valor de 12
milhões no terceiro trimestre de 2020 e de 24,5 milhões no acumulado dos últimos 9 meses de 2020, em relação aos 7,4 milhões no terceiro trimestre de 2019 e de 19 milhões no acumulado dos 9 primeiros meses de 2019 também, respectivamente com 63,5% e 28,9% de crescimento trimestral e acumulado nos últimos 9 meses. Segundo os números, a empresa também apresentou um recorde de volume de unidades faturadas nos últimos 9 meses de 2020. Faturaram 299 unidades de implementos rodoviários entre janeiro e setembro de 2020, sendo nos últimos 10 anos ficaram apenas abaixo dos 317 unidades dos 9 primeiros meses do ano de 2010. Ou seja, nos últimos 10 anos pode-se dizer que foi o melhor resultado de vendas faturadas da empresa. Inclusive, isso pode ser demonstrado no gráfico aqui abaixo, na qual no terceiro trimestre de 2019 foram 99 unidades, agora o terceiro trimestre de 2020 com 152. E o acumulado dos últimos 9 meses, um total de 248 unidades nos primeiros 9 meses de 1919 e agora 299 unidades nos 9 meses de 2020, ou seja, houve uma melhora na venda da empresa dos seus produtos. Agora vem a parte que mais nos interessa. A receita operacional líquida da empresa foi de R$ 9.937.000 no terceiro trimestre de 2020 e foi o melhor resultado do ano, inclusive, o aumento de receita. E em relação ao terceiro trimestre de 2019, um avanço de 65%. O lucro bruto da empresa, comparado ao terceiro trimestre de 2019, que teve um lucro bruto de R$ 1.477.000, teve um aumento para R$ 2.118.000, representando um aumento no lucro bruto da ordem de 43,4% e sendo melhor também do que os trimestres anteriores desse ano que nós estamos, ou seja, do ano de 2020. O EBIT da empresa saiu de 533 mil para 845 mil, apresentando uma melhora de 58,5%, e o EBITDA saiu de 611 mil para 997 mil, também com um avanço de 63,2%. Houve uma redução no valor das despesas financeiras, de 855 mil para 339 mil, ou seja, uma redução de 60,4%, e ela reverteu um prejuízo de R$ 453 mil para um lucro de R$ 473 mil, representando aquele valor que eu falei que tinha aparecido lá na frente, de 204,4%. Para os seus acionistas também foi um trimestre muito bom, porque em relação ao lucro ou prejuízo por ação, ela saiu de um prejuízo de 0,00597 no terceiro trimestre de 2019 para um lucro de 0,00624 no terceiro trimestre de 2020. Representando, é claro, em relação ao lucro-prejuízo, o mesmo valor de 204,4% em valorização. A quantidade de ações circulantes continua sendo a mesma do terceiro trimestre de 2019, ou seja, não houve, vamos dizer assim, qualquer movimento de lançamento de novas ações no mercado. Porém, houve uma redução da margem bruta de 24,5% no terceiro trimestre de 2019 para 21,3% também no terceiro trimestre de 2020.
Porém, se nós olharmos o segundo trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2020, houve uma melhora na margem bruta. Porém, isso representa, em relação ao trimestre referente de 2019, uma redução de 13,1%. A margem EBITDA da empresa teve uma melhora significativa durante o ano corrente, chegando ao valor de 10%. Pode-se dizer que equivalente ao valor da margem do terceiro trimestre de 2019, que era de 10,1%. E as margens líquidas, que saíram no terceiro trimestre de 2019 para menos 7,5%, ou seja, ela não tinha margem, ela gerava prejuízo na realidade, passaram no terceiro trimestre de 2020 para uma margem líquida da ordem de 4,8%. Isso representou uma melhora de 163,3% na margem líquida da empresa. Porém, se nós olharmos os trimestres anteriores do ano de 2020, nós vamos ver que esse aumento foi significativo, pois no começo do ano, no primeiro trimestre, ela apresentou uma margem líquida negativa da ordem de 22,8%. No segundo trimestre de 2020, uma margem negativa da ordem de 6,3% e revertendo isso para uma margem líquida positiva de 4,8%. Olhando agora para os dados do balanço patrimonial, tem alguns dados que me chamaram a atenção aqui em relação aos dados, vamos dizer, anuais da empresa. O patrimônio líquido da empresa continua negativo, da ordem de 64,078 milhões. No terceiro trimestre de 2019, a empresa tinha um caixa de 7.443.000 e agora ela tem um caixa de 2.552.000. Não deixa de ser caixa, mas houve uma redução de 65,7%. E eu procurei nos números da empresa se foi algum investimento, alguma aquisição, e não consegui achar nada equivalente a isso. Ou seja, eu só consegui enxergar isso como queima de caixa, tá? Mas pode ter alguma coisa que eu não consegui ver dentro dos dados. A questão dos clientes passou de 3.173.000 no terceiro trimestre de 2019 para 3.744.000, com um avanço de 18%. Os estoques, que estavam na ordem de R$722.000, passaram para um valor de R$2.804.000, um avanço de 288,4%. O valor de imposto a recuperar, que no terceiro trimestre de 2019 era de R$2.281.000, nesse trimestre, no terceiro trimestre de 2020, está na ordem de R$1.958.000, com uma redução de 14,2%. Olhando os dados trimestre a trimestre, nós vemos que a base de cliente, que os valores para cliente houve uma melhora e que os valores de estoque também em relação aos trimestres anteriores. Em relação ao plano de pagamento de dívida, houve uma redução de 1%. E em relação ao valor dos tributos federais, ficou basicamente estável, uma diferença de 0,4%. No terceiro trimestre de 2019 eram de 18.413.000. Isso em plano de pagamento. Os tributos federais saíram de 64.529.000 para 64.785.000, ou seja, literalmente inalterado. Bom, segundo ela, alguns fatores interessantes. O lucro líquido da ordem de 473.000, com respectiva margem de 4,8%, foi influenciado por alguns fatores. Maior volume de unidades físicas e melhor preço médio das vendas, ou seja, aquela variação
que nós tivemos na margem provavelmente foi para adequar a esses valores de venda. Elevação dos custos de produção da ordem de mais de 20%, impactando principalmente pelo aço e por produtos de origem petroquímica. Ou seja, ele justifica que uma elevação no valor de compra de material para manufatura se deu por ordem disso. A margem bruta, que havia sido de 24,5% no terceiro trimestre de 2019, reduziu para 21,3% no terceiro trimestre de 2020. Porém, como eu disse, provavelmente para adequar os valores de preço médio de venda. Um contínuo rigor de gestão da estrutura de custos fixos e uma forte redução nas despesas financeiras, passando de 885 milhões no terceiro trimestre de 2019 para 339 no terceiro trimestre de 2020. E aqui ele mostra a evolução das unidades vendidas em relação à receita líquida acumulada, levando em consideração sempre o período de 9 meses de cada ano. Nós vemos que em 2008 ele vendia 138 unidades, houve um crescimento até 2010, em 2011 uma queda, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17. Para quem viu os vídeos anteriores sabe o que aconteceu. 2019 ela voltou a ter um bom resultado, chegando a 248 e agora chegando novamente à ordem de 299 unidades, ficando apenas atrás dos primeiros 9 meses do ano de 2010. A receita líquida em relação a essas unidades saiu de 15.578.000 para 20.036.000, com uma variação positiva de 30%. A quantidade de funcionários da empresa foi sendo readequada, chegando em 2008 com 218 funcionários e agora chegando a uma média de 70 funcionários trabalhando para a empresa. Outras informações importantes: a despesa administrativa do terceiro trimestre foram de 952 mil, com crescimento de 17,4% em relação aos 811 do terceiro trimestre de 2019, porém mantendo-se em linha com os 924 milhões do primeiro trimestre de 2020 e dos 778 milhões do segundo trimestre de 2020. Houve um aumento nas despesas de vendas, que atingiram 316 milhões no terceiro trimestre de 2020, enquanto no terceiro trimestre de 2019 haviam sido 164. Ele justifica que esse crescimento de 92,7% foi em função das despesas com expansão na rede comercial e garantia de produtos, apesar de o crescimento ter mantido-se da ordem de 3,2% sobre a receita líquida, o que ele considera um indicador adequado para o volume de operações da empresa. As despesas financeiras líquidas apresentaram um decréscimo de 61,3% em função à queda da taxa Selic, e a maior parte do passivo oneroso da companhia são de impostos federais, estaduais e municipais, e a menor taxa de juros contribuiu para a redução dessas despesas financeiras líquidas totalizando 333 milhões no terceiro trimestre de 2020, quando em 2019, no terceiro trimestre também, haviam sido de 860 milhões. Ele fala aqui também um pouco sobre o passivo tributário da empresa, que está na ordem de 64,8 milhões, né? E o plano de parcelamento, que atingiu um valor de 18,2 milhões, que a gente já viu que nos números lá atrás que esse valor continua estável. Principais destaques econômicos e financeiros: a receita operacional líquida do terceiro trimestre, que aumentou 65%, apresentada no terceiro trimestre de 2019, margem bruta de 21,3%, enquanto 24,5%, isso aqui é um resumão. Despesa de vendas gerais administrativas deu 1.312.000, enquanto em 2019 foi de 1.073.000, com um acréscimo de 33,6%.
EBIT positivo em 845 milhões, enquanto havia sido de 353 no terceiro trimestre de 2019. EBITDA de positivo também de 997 milhões, com uma margem de 10%, enquanto no terceiro trimestre de 2019 havia sido de 611, com uma margem de 10,1%, ou seja, a margem manteve-se dentro do nível de manutenção. Despesas financeiras líquidas alcançaram 399 milhões, como a gente já viu no terceiro trimestre, e foram de 855 milhões no terceiro trimestre de 2019, uma redução de 61,3%. O lucro líquido de 423, revertendo um prejuízo, né? Apresentando uma variação de 204,4% em relação ao terceiro trimestre de 2019, que foi um prejuízo de 453 milhões, ou 453 mil, desculpe, não milhões não. O prejuízo líquido acumulado nos 9 meses de 2020 foi de 864 mil, enquanto o acumulado dos 9 meses de 2019 havia sido de 2 milhões e 500 mil reais. E no ano de 2018, nos primeiros 9 meses, de 10 milhões, ou seja, a empresa vem fazendo o seu bom trabalho e vem conseguindo reduzir, né, o seu prejuízo nos últimos anos. Aqui um gráfico mostrando sobre a receita líquida e a margem bruta. A gente vê que ela sempre circula em torno de 20%, né, com algumas variações em alguns anos específicos. A receita líquida no terceiro trimestre de 2020 bem superior ao terceiro trimestre de 2019, como nós vimos nos números, e a receita líquida nos últimos 9 meses também superior à receita líquida nos primeiros 9 meses de 2019. A margem bruta apresentou um importante decréscimo de 3,3% em função ao considerável aumento de matéria-prima, né? Como já foi enfatizado anteriormente, em relação à compra de aço e materiais de produtos petroquímicos, com aumento de 20%. Uma melhora significativa na margem EBITDA nos primeiros 9 meses de 2020, saindo de um valor de 613 mil nos primeiros 9 meses de 2019, chegando a um valor de 1.258.000 reais nos primeiros 9 meses de 2020. E ele ressalta que depois de sucessivos trimestres e semestres com geração negativa de EBITDA, em função às ociosidades e a queda da companhia, era forçada a trabalhar principalmente pela estrutura de despesas com mão de obra herdadas desde o tempo da aquisição da companhia em 2008. Ele diz que finalmente conseguiu fazer uma importante estruturação nesse fator de produção de mão de obra, adequando a companhia à sua real capacidade de geração de caixa. Isso já tinha sido citado, inclusive, no vídeo anterior, que a empresa estava tentando, se reinventando. Eu sempre usei muito esse termo com a Recrosul, e parece que a empresa, nos últimos 9 meses, e pode-se dizer que nos últimos 12 meses até, tem conseguido alcançar os seus objetivos. Bom, antes de finalizar esse vídeo, eu queria acrescentar mais algumas informações, que por exemplo, a empresa está com uma receita crescente nos últimos 5 anos, da ordem de 347%. As ações da empresa estão com a valorização de 13,11% nos últimos 12 meses, porém com a variação negativa de 21,57% no ano de 2020. Algumas informações para ficar bem atento, que é que o patrimônio líquido da empresa é negativo, né? Ainda encontra-se negativo. A empresa tem uma disponibilidade de caixa de aproximadamente R$1.464.000 reais, porém tem uma dívida aproximada da ordem de R$1.371.000 reais, ou seja, a dívida dela é menor do que a disponibilidade de caixa. Nos últimos 12 meses, o lucro líquido da empresa ainda continua negativo em aproximadamente R$2.200.000 reais, porém nos últimos 3 meses, como nós vimos, um lucro líquido da ordem de R$450.000 reais.
No momento, o valor da ação, o preço sobre o lucro da ação está negativo em 46,69%, ou seja, você está pagando mais barato do que a empresa vale. O ROI da empresa está em 1,7, ou melhor, o ROIC na realidade está na ordem de 1,7 e o ROI da empresa da ordem de 3,3. Para mim ainda são consideráveis números bem baixos. Bom, vamos continuar acompanhando a Recrosul, acompanhando os números, até porque, como eu falei no vídeo anterior, e lembrando também, isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda. A compra ou venda de qualquer ação tem que ser muito bem fundamentada na análise aprofundada de todos os seus números, de uma forma bem ampla e geral, não apenas de um ano ou de alguns períodos, tá? E a tomada de decisão sempre deve ser baseada na estratégia do investidor. E, mais uma vez, se esse vídeo te ajudou ou acrescentou algo ao seu conhecimento, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E também compartilhe. Se você não gostou e o vídeo não serviu, vamos dizer assim, de nada para você, não tem problema, pode deixar o seu dislike, porém comente o porquê para que eu possa estar melhorando cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos. E mais uma vez, um muito obrigado e bons investimentos.